O jornal Realidade na Vinha FM, com o professor Luiz Ignaz, analisa a pesquisa CEPES divulgada essa semana com margem de erro de 13,5%, 801 eleitores ouvidos em todo o estado. Professor Ignaz, qualquer pesquisa que coloque hoje Marconi Perillo e Iris Rezende vai dar diferente disso? Não tem jeito de dar. São os dois políticos de maior expressão no estado e tem o maior recall de eleições, disputaram as eleições nos últimos 15 anos. A memória que a população tem de eleição para o governo do estado, essas duas figuras elas estão quase sempre presentes. Então não tem jeito de dar um resultado muito diferente. Pesquisa de intenção de voto fora de contexto eleitoral não é intenção de voto, Altair. Isso é muito importante da gente pontuar. O que essas pesquisas de fato demonstram? Essas pesquisas demonstram índice de popularidade e de aceitação dessas pessoas. Isso vai se tornar voto durante as eleições? Não há nada que obriga a isso. Os fatores que levam o eleitor a votar de verdade são fatores que boa parte deles não está presente fora do contexto eleitoral. Nós temos no eleitorado brasileiro um tipo de eleitor que, em sua maioria, é um eleitor que não acompanha a política e não gosta de política. Fala mal dos políticos, acham que todo mundo é corrupto, acha que a política é uma bandidagem só, e por essa razão não se preocupa e não se ocupa fortemente com esse tema. Dentro das eleições, quando eles estão sendo assediados por militantes, assediados pelos próprios políticos, ligam à televisão, entram na internet, o assunto é política, e eles têm a perspectiva de chegar um dia em que eles têm que ir às urnas e de fato votar, aí sim eles começam a manifestar dentro do contexto eleitoral a intenção de fato de votar. A pergunta que os institutos de pesquisa fazem fora do contexto eleitoral é uma pergunta fictícia. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Ele responde o candidato que ele conhece. E a maioria deles não responde nada. Você pode ver o índice de abstenção, o não sabe, na espontânea. É enorme. 53%. Pois é, mais da metade dos entrevistados não faz ideia em quem que ele votaria. Só que, imagina você botar na manchete de um jornal, população brasileira não sabe ainda em quem votar, e respeitar esse que é o maior número da espontânea. Não dá manchete. Eu costumo dizer que se pesquisa de intenção de voto, Altair, de fato fosse intenção de voto, naquela época, senador Maguito Vilela teria vencido para governador contra Alcides Rodrigues. Alcides, no ano da eleição, em fevereiro, tinha 7%, 7% de intenção de voto, e Maguito Vilela tinha 56% de intenção de voto. A diferença era grande. Perdeu a eleição. Se intenção de voto, pesquisa de intenção de voto, de fato mostrasse intenção de voto fora do contexto eleitoral, Iris Rezende teria ganho de Marconi Perillo em 1998. Que o Marconi tinha menos intenção de voto no início da eleição que o Alcides tinha no ano da eleição. E o Iris Rezende tinha 70% de intenção de voto e perdeu a eleição. Então, esses números, eles são números relativamente fantasiosos se nós fôssemos pensar realmente em voto. As pesquisas que realmente demandam e que configuram as estratégias de definição de candidatura são justamente aquelas pesquisas que não aparecem, que não são publicadas, que são as pesquisas de tipo qualitativo, que identificam como é que a população vota, por que ela votaria num candidato e não outro, qual é o tipo de perfil que o candidato deve ter para ele se posicionar fortemente dentro de um processo eleitoral. São elementos específicos de imagem e da vontade do eleitor que não se alteram muito com o tempo e não são alterados por causa das pressões eleitorais.